Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast. O assunto de hoje são as soft skills e especialmente as soft skills durante a pandemia. Nós sabemos que o trabalho remoto, o trabalho virtual, ele traz novos desafios em relação à comunicação, à colaboração, à produtividade, à saúde mental, o isolamento, inclusive a própria cultura organizacional. E nós vamos tratar de alguns desses aspectos. Além disso, eu vou falar sobre as soft skills que estão sendo mais desejadas ou procuradas neste período. Em primeiro lugar, cumpre estabelecer que este novo normal, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, eles vieram para ficar, talvez de uma maneira permanente. É bem provável que as organizações vão fazer uma combinação cada vez maior entre trabalho físico e remoto e não permanecer totalmente no trabalho remoto de uma maneira isolada e virtual, mas que vai ser combinado com o nosso trabalho virtual também. Então, trabalho presencial e trabalho virtual. O que traz novos desafios em relação à comunicação verbal ou não verbal, a comunicação síncrona, comunicação assíncrona, que são alguns dos assuntos que eu tratei em episódios anteriores aqui do PMOcast. Inclusive, a comunicação não violenta, que está bastante relacionada à empatia e também à própria construção de relacionamentos e de confiança, que são fundamentais para a produtividade de qualquer equipe, e em especial para a construção e manutenção de uma cultura organizacional saudável. Bom, dito isso, antes de falarmos sobre quais são as soft skills mais desejadas, eu gostaria de mencionar um estudo de funcionários da Microsoft, um estudo da Microsoft sobre os seus funcionários, que foi publicado hoje, no dia 9 de setembro. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse episódio, na revista GeekWire, e um estudo com mais de 61 mil funcionários da Microsoft, publicado aqui, inclusive no jornal Nature Human Behavior, como está descrito lá na reportagem, diz que o trabalho remoto está causando sérios prejuízos à produtividade e colocando a inovação da organização em risco. Por quê? Porque nós temos barreiras maiores de comunicação e de colaboração. Não apenas porque é necessário ou porque são necessárias novas habilidades, mas também porque nós precisamos do contato humano de certa maneira, certo? Bom, falando sobre soft skills, antes de mencionar soft skills, precisamos defini-las. As soft skills ou habilidades interpessoais são aquelas habilidades que estão relacionadas ao nosso contato com outro ser humano e contato com nós mesmos. Podemos organizar em habilidades interpessoais que são internas e externas. A inteligência emocional, que nos envolve o autoconhecimento e a autorregulação. Então, nós temos a capacidade de nos entender e saber se estamos motivados, quais são os nossos sentimentos, e a autorregulação, como que nós vamos responder a esse conjunto de emoções internas e externas que nós temos. Temos ainda, dentro do âmbito da inteligência emocional, a motivação, porque a motivação é algo que vem de dentro. Temos a motivação intrínseca, como, por exemplo, o livro Drive, do Daniel Pink, que é um livro muito bacana em relação a essa motivação, porque não basta simplesmente a gente ter os motivadores externos, nós também temos que criar uma motivação interna. E nas habilidades interpessoais, sociais, externas, nós temos as nossas habilidades sociais, inclusive o livro Inteligência Social, do Daniel Goleman, e a empatia, que eu discuti em um episódio anterior também, sobre a comunicação não violenta. E revisando essas informações, uma outra reportagem que me chamou muito a atenção é uma reportagem também de hoje, do dia 9 de setembro, no Valor Econômico, falando sobre quais são as soft skills que mais estão em alta nesse pós-pandemia, quais são as habilidades mais desejadas. Um levantamento realizado pela The School of Life, uma escola de habilidades comportamentais, fala que existe um conjunto aqui de habilidades, algumas delas eu acabei de mencionar, como a inteligência emocional, a própria proatividade, resolução de problemas, mas uma das habilidades que apareceu e surpreende é a
calma ou equilíbrio. A gente tem visto nesse cenário de pandemia uma crescente escalada de conflitos dentro das equipes e dentro das organizações. Esses conflitos ocorrem por causa de uma série de fatores relacionados aos obstáculos que você tem dentro de casa, você tem a família, tem as crianças na escola, o homeschooling, uma série de coisas, mas também estão relacionadas à própria falta de controle ou dessa autorregulação e autoconhecimento, self-awareness, self-regulation, que quando nós estamos num ambiente físico, social, algumas amarras acabam sendo impostas, né? Quando você está dentro lá da sua empresa, sentado nas mesinhas, lá lado a lado com os seus colegas, a gente acaba desenvolvendo um código de etiqueta. Ninguém vai gritar com o outro ali, por exemplo, sendo que todas as outras pessoas vão estar observando isso, entre outros tipos de comportamento. E quando a gente vai para o virtual, você sabe, por exemplo, né, que nos fóruns de discussão ou redes sociais, nós temos uma grande tendência de haters e outros tipos de pessoas ali. Por quê? Porque elas acabam não apenas se escondendo atrás de uma identidade virtual, mas elas acabam perdendo a noção daquele relacionamento físico. Então não é somente um hater que vai lá no seu YouTube ou no seu Instagram e coloca algumas coisas lá, ou responde mal educadamente você em um fórum, mas quando estamos nos relacionando com os nossos colegas de trabalho de uma maneira virtual, ocorre um distanciamento que também pode atrapalhar essa nossa autorregulação. Ou seja, eu posso mandar uma mensagem mal educada por e-mail, ou num chat no Microsoft Teams, Slack, alguma outra ferramenta, posso interpretar mal as comunicações de um colega que foi enviada para mim, e este filtro da calma, do equilíbrio, especialmente da comunicação não violenta, que eu destaquei bastante no episódio anterior, ele é imprescindível para toda a equipe, para todo líder de equipe e ainda mais para nós, que somos gerentes de projeto, que trabalhamos em equipes de projeto. As equipes de projeto estão passando por momentos de elevado estresse durante a pandemia, estresse porque sentem insegurança, instabilidade econômica, porque tem mudanças de estrutura organizacional, porque existem mudanças em relação a vários fatores, e tudo isso associado ao distanciamento dos nossos colegas. Então, esta habilidade, essa soft skill da calma, o equilíbrio, relacionado ao nosso autoconhecimento, autorregulação, motivação, é muito importante que seja exercitada. E eu sinto isso em mim, gostaria até de deixar aqui uma sugestão do que eu tenho feito. Eu observo que muitas vezes estamos mais irritados, mais impacientes com os colegas, com as respostas, enfim, com os clientes dos projetos, patrocinadores e todas aquelas emoções à flor da pele dos nossos stakeholders, que já é um grande desafio gerenciar os stakeholders nas nossas condições normais de projeto e de projetos presenciais, e quando estamos virtuais, isso é amplificado. Muitas coisas que estavam mal resolvidas e problemas de alinhamento de expectativas são exacerbados aqui no virtual. E o que eu tenho feito, que inclusive tenho visto muitas recomendações em relação a isso, é que alguns anos atrás eu comecei a fazer meditação utilizando o aplicativo Headspace. Existem vários aplicativos hoje que você possa fazer isso. Vou deixar até alguns dos links aqui abaixo na descrição. Tem aplicativos em português, o Headspace foi todo traduzido para o português também. E tem, inclusive, um documentário no Netflix sobre o Headspace. O Headspace, entre outros aplicativos de meditação, trazem o benefício de você se concentrar no seu corpo, que por sua vez te permite se concentrar nos seus sentimentos. Você está observando a sua respiração, tensões ao longo do seu corpo, controlando ou observando os seus pensamentos,
o que traz não apenas muito mais clareza mental para a finalidade de descanso, para a finalidade de produtividade, para a clareza de pensamento, mas acima de tudo, a avaliação das suas emoções leva a esse autoconhecimento, a autorregulação e também a calma, equilíbrio, empatia, pensar no próximo e reagir a situações de uma maneira muito mais equilibrada. Então, se você parar para pensar, e também se você for buscar por aí outras referências, você vai ver que a meditação traz enormes benefícios. Dentre as soft skills, portanto, eu acredito que a inteligência emocional é aquela que mais está em alta, nas suas habilidades de empatia, inteligência social, inteligência emocional, autoconhecimento e autorregulação, para que nós possamos enfrentar juntos todos esses desafios pelos quais as equipes, os projetos e as organizações estão passando. Você, antes de explodir com seus colegas agora, ou mesmo antes de construir algum comportamento passivo-agressivo por meio de e-mails ou por meio de se afastar das comunicações da equipe, procure refletir que os seus colegas também estão passando por enormes desafios, problemas talvez de saúde na família, ou equilibrar o trabalho dentro de casa, equilibrar as pressões e as instabilidades dos seus projetos e das suas organizações. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai conseguir enxergar o comportamento do outro sobre novas lentes, sobre uma nova perspectiva, e dessa maneira reagir de uma forma que vai ser saudável para você, para a sua equipe e para toda a sua organização. Então, recomendo, vá dar uma olhadinha nas habilidades, soft skills que estão lá no Valor Econômico. Aproveite para refletir sobre os impactos do trabalho remoto e do trabalho híbrido sobre você e sobre a sua equipe, como está no artigo da Kickwire sobre os 61 mil funcionários da Microsoft, e não deixe de investir no desenvolvimento da sua inteligência emocional e social, cujo grande mestre é o Daniel Goleman, e você pode dar uma olhada em todos os livros dele. É isso aí, eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial, cada vez maior, em investir no desenvolvimento das suas habilidades interpessoais ou soft skills. Então, procure não apenas estudar sobre isso e ter livros sobre isso, mas também colocar em prática e fazer uma autoavaliação dos seus comportamentos e também fazer uma discussão e feedback honesto com aquelas pessoas que estão mais próximas a você. Bom, um grande abraço, espero que você deixe também os seus comentários, compartilhe esse episódio e nos vemos na próxima ocasião.